Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio, sou da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas notícias boas, outras nem tanto, sobre esses processos por superendividamento. A primeira notícia péssima, que eu sempre venho repetindo aqui, até agora não foi criado nenhum plano de pagamento. Porém, a notícia boa é que tem muitos processos já assim na fase final, tem alguns até com plano de pagamento criado, e que está aguardando o juiz homologar ou não, ou pedir alguma diligência nesses processos. Então, assim, tem muitos processos que estão bem adiantados, porém, a criação do plano de pagamento efetivo até agora não ocorreu, tá? Eu creio até que não é só com a gente aqui da Alencar Advocacia, como em nível nacional, ou pelo menos em nível do DF. Não vi nada, não vi ninguém realmente relatando que o plano de pagamento foi criado. Eu acho que no momento que for criado um plano de pagamento, com certeza vai virar notícia, pelo menos no site do TJDF, no mínimo lá, tá? Até porque vai ser uma decisão inédita, vai ser uma sentença inédita. Então, com certeza, vai virar notícia, pelo menos no site do TJDFT, que é aqui de Brasília, tá? Então, o que eu notei, assim, atualizando vocês, o que eu notei nos últimos meses, que finalmente os magistrados entenderam o procedimento da lei do superendividamento, tá? Entenderam? Já tem muito tempo que eu não encontro nenhuma decisão judicial, aquela que recebe a petição inicial, onde o juiz, por exemplo, ele não marca a audiência de conciliação, que é um requisito obrigatório que está previsto no artigo 104A. É muito raro também, e também não me lembro a última vez que recebi uma decisão onde o juiz não cita a lei do superendividamento. Isso quer dizer que eles já atualizaram decisões judiciais e já estão de acordo com o procedimento previsto no artigo 104A e 104B do novo CDC, que é a lei do superendividamento, tá? Então, isso é um ponto muito positivo para a gente, tá? Porque até, sei lá, uns 4 meses atrás, era muito comum encontrar decisões judiciais não marcando a audiência de conciliação, o juiz sequer citando a lei do superendividamento, o juiz não seguindo o procedimento previsto na lei do superendividamento, então estava tudo muito bagunçado. Então, o processo, ele caminhava errado desde o início, por mais que a gente ficava fazendo petições, pedindo para o juiz corrigir a tramitação do processo, a gente recorria para a segunda instância, pedindo para ser aplicada a lei do superendividamento, então isso acabava acarretando um pouco mais de demora no julgamento dos processos, tanto que até agora foi julgado os processos, por conta justamente disso, porque os processos, os mais antigos, assim que a lei foi aprovada, o juiz não estava entendendo qual é o procedimento da lei do superendividamento, ou sequer tinha um conhecimento dessa nova lei do superendividamento e seguia o processo como se fosse o procedimento comum, o que é totalmente diferente do procedimento da lei do superendividamento, que eu já disse para vocês aqui em diversos vídeos. Então, assim, as decisões, dos últimos 4 meses, pelo menos, sempre o juiz tem citado a lei do superendividamento, tem designado audiência de conciliação para que a parte autora apresente a proposta de pagamento. Não tenho visto mais decisões onde o juiz questiona que a proposta de pagamento tem que quitar toda a dívida. Isso me parece que ficou bem claro entre os magistrados. Não encontrei mais decisões onde o juiz entende que a proposta de pagamento ou o plano de pagamento compulsório, que ainda será criado, tem que incluir os juros contratuais, os encargos de mora. Isso porque a lei é muito clara no 104B, parágrafo 4º. A lei manda pagar o valor principal devido com correção monetária. Se for possível, ele diz o mínimo, né? Então é o mínimo. Se for possível, desde que preserve o mínimo existencial desse consumidor, aí sim pode ser cobrado juros. Mas quem ingressa com essas ações judiciais já estão superendividados. Então vai ser muito difícil o juiz determinar que ele pague o valor principais e mais os juros. Porque se mandar pagar os juros, não consegue enquadrar a dívida no prazo de 60 meses, tá? Que é o prazo máximo que a lei estabeleceu para ser criado esse plano de pagamento. Então, não vai dar para criar. Então, ele vai ter que realmente deixar como mínimo o valor principal da dívida com correção monetária. Tá? Então, assim, não encontrei mais nenhuma decisão nesse sentido, em que deveria, sim, criar um plano com juros e com os encargos. Não tem mais nada. Acho que até algumas decisões judiciais que eu até mostrei para vocês aqui,
onde o juiz deixou claro, é o valor principal da dívida com encargo, o valor principal da dívida com correção monetária. E se for possível, desde que preserve o mínimo existencial, aí sim você pode cobrar juros. Eu até cheguei a comentar numa audiência, instrução que eu participei, eu até gravei para vocês, acho que eu postei o vídeo aqui no YouTube, onde eu expliquei isso para o magistrado, que ele estava um pouco na dúvida do que estava acontecendo nos processos anteriores, porque ele sabe, ele tem conhecimento que eu tenho centenas de ações aí tratando sobre superendividamento, ele quer saber da minha experiência. E peguei e disse para ele, excelência, acordo não tem existido, infelizmente nenhum banco chega aqui com a proposta de acordo. Na própria audiência dele, o banco ofereceu uma proposta que não reduzia nem R$1, a parcela ficava mais alta, a dívida multiplicava por 5, e foi até interessante, porque o juiz perguntou, olha, mas vocês estão aumentando a dívida, está aumentando a parcela, não está reduzindo nada. Que proposta é essa? Aí o banco, porque mudou a taxa Selic, a taxa de juros mudou e etc, e o valor é maior mesmo, é isso aí. Então, assim, os bancos não entenderam as consequências aí da lei do superendividamento, mas os juízes vão entender, tá? Então, eu expliquei para o juiz isso, que a audiência de conciliação não tem surtido efeito nenhum. E já tem juiz, inclusive, desde que ele fundamente, ele deixa de designar a audiência de conciliação, porque o juiz já percebeu que a audiência de conciliação não tem sido frutífera, ou seja, não tem tido acordo com os bancos. Então, isso torna o processo mais rápido. Ele tem que fundamentar, olha, eu não vou designar a audiência de conciliação do artigo 104A porque não tem surtido efeito. Porém, ele informa. A parte autora apresenta a proposta de acordo, se os bancos tiverem interesse em fazer acordo, se manifestem em contestação, em resposta. Se não tiverem interesse em fazer acordo, já instaura-se automaticamente o 104B. Isso é muito bom quando o juiz entende assim, porque o processo vai ser bem mais célere. Porque só a desconciliação, a última que designou agora para a gente, de um processo que ingressou há pouco tempo, marcou para março, para daqui a 5 meses. Então, infelizmente, esse consumidor aí vai passar por esse sufoco aí durante 5 meses com o processo parado, sem acontecer nada, só aguardando uma audiência de conciliação que com certeza não terá nenhum tipo de acordo, tá? Então, infelizmente, é isso. Então, eu expliquei isso para o juiz, que a audiência não tem surtido efeito, que nos processos agora os juízes já têm nomeado administrador judicial para poder realmente criar esse plano de pagamento na forma do 104B, parágrafo 4º. Ponto final. Então, essa é uma das notícias que eu quero passar para vocês, tá? Sobre o decreto 11.150/2022, que é aquele que fixou o mínimo existencial de R$303, até o momento o STF não se posicionou, não tem nenhuma decisão nesse sentido, então o processo está tramitando. Por outro lado, até agora não houve nenhuma decisão judicial, realmente, pelo menos, que é o mais interessante, citando o decreto 11.150, é como se o decreto nem existisse para os magistrados, tá? Não vi nada, não tem nenhum juiz citando. O máximo que aconteceu assim que o decreto saiu foi diversas decisões judiciais pedindo para a gente se manifestar sobre o decreto 11.150. O juiz ouviu nossa manifestação e mandou o processo prosseguir. Nem falou que ia criar o plano de pagamento com base no mínimo existencial, não falou nada, mandou o processo prosseguir. E outros processos que foram ajuizados depois do decreto 11.150 e também os processos já estavam em tramitação, o juiz sequer cita o decreto 11.150. Por quê? Gente, o decreto 11.150 é um decreto inconstitucional. Não tem como um magistrado achar justo ou legal ou constitucional criar um plano de pagamento de uma forma que reserve ali R$303 para o consumidor que já está superendividado. Então não tem lógica, tá? Então, até agora não encontrei decisões judiciais realmente aplicando o decreto 11.150. Pelo menos os processos que estão com a gente, o juiz nenhum ainda realmente aplicou o decreto 11.150 e sequer está citando esse decreto em suas decisões, tá bom? Então é isso, o decreto 11.150 não tem acontecido nada, não tem sido aplicado esse decreto nos processos. Um outro fator muito interessante é que já tem juiz que, assim, ele já sabe que os bancos vão dificultar a entrega da documentação, tá, no decorrer do processo. Então, tem uma juíza aqui em Brasília, por exemplo, que ela já tem dezenas de processos com ela. E ela já viu que o banco não entrega a documentação, que é um direito de você, consumidor, está na lei. Que é o extrato de evolução da dívida, por exemplo, e o contrato dos empréstimos. O banco não entrega isso aí. Você pode lá solicitar, briga e tudo, eles não entregam, tá? O juiz já pediu diversas vezes, não precisa ver, decisão judicial, já pediu diversas vezes para o banco apresentar esses documentos no processo, o banco não apresenta. E esse documento, gente, é essencial para a criação do plano de pagamento, tá? Eu estou falando extrato de evolução da dívida principalmente,
Eu não estou falando daquele extrato de risco, aquele extrato de operação de crédito que vocês conseguem pegar junto ao banco. É o extrato de evolução da dívida, tá? Isso é um documento diferente. Então, assim, os bancos não estão entregando essa documentação nem quando o juiz pede. E daí o que aconteceu? O magistrado, pensando, acho que nela, né, infelizmente, não no consumidor, agora ele está exigindo que quando você ingressa com a ação judicial, já apresente todos os contratos, já apresente o extrato de evolução da dívida. Isso tem sido muito complicado, pessoal, porque se via judicial o juiz pede, o banco já não entrega, imagine um consumidor sozinho chegando lá no banco de forma administrativa solicitando esses documentos. Você acha que vai entregar? Não estou entregando. Não entregam. O máximo que eles entregam com muita dificuldade, depois de pagar lá as taxas ao banco, depois esperar 7 dias úteis, é o contrato. Mas o extrato de evolução da dívida não entrega. E o juiz ainda quer que a gente comprove que esteve lá. Só que o banco não quer receber nenhum tipo de protocolo. Você pede, você leva, eu já cheguei a escrever para o cliente, levar um protocolo, um requerimento escrito para chegar lá e entregar para o gerente, só para provar que entregou. O gerente não aceita receber de forma nenhuma, entendeu? Não aceita receber qualquer tipo de documento, porque eles sabem, se der um protocolado, der um recebido, eles têm a obrigação de apresentar. Se não apresentar, alguém lá dentro vai responder por isso, entendeu? E o juiz está exigindo do consumidor, no momento que ingressa com a ação judicial, esses documentos principais, contrato e extrato de evolução da dívida, os quais os clientes, infelizmente, não estão conseguindo e nem mesmo conseguem comprovar que esteve ao banco, tá? O que eu estou orientado para eles. Chega lá, tenta entregar o requerimento, não estão aceitando, filma o seu gerente. Você, já que o banco não quer aceitar assinar um recibo, então filma o gerente, que você pode fazer. Eu tenho que provar para o juiz que você esteve ao banco. Você esteve lá solicitando os documentos. Então, se não tem outra forma, filma o gerente. Filma lá, tenta entregar e etc. É o que a gente tem utilizado. Outra prova também de realmente tentar demonstrar que você pediu esses documentos é fazer reclamação via ouvidoria do banco, tá? Anotar o protocolo, informar que você procurou o banco e o banco não entregou o extrato de evolução da dívida e os contratos. Outra forma também é fazer reclamação no Bacen. Mas tudo isso acaba demorando mais só para iniciar seu processo, entendeu? Porque quando o juiz determina que apresente esses documentos, ele abre um prazo de 15 dias para poder apresentar tais documentos. Você pode pedir a prorrogação por mais 15 dias, mas isso ainda está na fase inicial de receber sua petição inicial, de receber seu processo. Então, o juiz está analisando nada. Então, assim, demora ainda mais o julgamento do seu processo, de pelo menos analisar uma tutela de urgência, uma decisão liminar. Por quê? Porque o juiz quer que você apresente todos os documentos. E está muito difícil conseguir tais documentos. O banco tem dificultado ao máximo aí a apresentação desses documentos, porque sabem que esses documentos serão anexados no processo que estão sendo ajuizados contra os bancos, tá bom? E é ideal que já tenha essa documentação, porque de fato fica mais fácil na criação do plano de pagamento. Aí sim, você pode pegar lá, por mais que não o cálculo correto, eu entendo que não é correto, porque a gente não consegue fazer aqueles cálculos, aqueles encargos, porque o artigo 104 fala que você tem que garantir as mesmas condições do contrato. Então, você vai pagar o valor principal, mas tem que ser nas mesmas condições. Então, tem que ser mantida ali a capitalização dos juros, comissão de permanência, e quando você pega o saldo devedor e divide por 60, você não está incluindo isso, entendeu? Então, não dá para fazer um cálculo tão simplório assim, mas é o que tem sido feito, tá? Porque já que, em alguns casos, o juiz não quer nomear perito, então tudo bem. Quando o banco apresenta o extrato, que é muito raro apresentar esse extrato de evolução da dívida, você pega lá o valor principal da dívida por 60. Eu entendo que nem está correto esse cálculo, mas fica a cargo do juiz, já que ele não quer nomear o perito, já que ele insiste que a parte autora, que o consumidor cria esse plano de pagamento, então tudo bem. Então já fazer da forma que a gente consegue, que é o quê? Pega o saldo devedor e divide por 60, tá? Quando o banco apresenta o extrato da dívida. Quando o banco não apresenta, fica praticamente impossível você realmente apresentar esse plano. Gente, aqui já é a segunda etapa do processo. A primeira etapa do processo, você está tranquilo, é proposta de pagamento, você pega a dívida lá que você tem com o banco, apresenta a proposta de pagamento. Estou falando aqui do 104B, que é a segunda etapa do processo, que seria o plano compulsório de pagamento. O plano compulsório de pagamento é que ainda tem surgido algumas dúvidas entre os magistrados. Uns ficam exigindo que a gente apresente o plano de pagamento, eu não estou nem debatendo com eles. Tá, você quer que eu apresente o plano de pagamento? Então exige que pelo menos os bancos apresentem a documentação. O banco apresentando, a gente consegue pegar a dívida lá e dividir por 60. É isso, tá bom? Não é, entenda, não é a forma correta. O certo era chamar o administrador judicial,
verificar o contrato, verificar as condições do contrato, verificar os encargos naquele contrato, verificar a capitalização, comissão permanência e outros cálculos lá, e criar o plano de pagamento assegurando pelo menos o valor principal da dívida. E é um cálculo complexo, não é pegar o estatuto de dívida por 60, como eu vejo muita gente fazendo. Mas, já que o juiz quer passar essa obrigação para o autor, para o consumidor, a gente tem feito isso. Por mais que eu fale, excelência, a obrigação não é nossa. Excelência, está aqui no 104b, parágrafo 3º, diz que Vossa Excelência tem que ser, pode nomear o perito, se entender necessário, ou Vossa Excelência vai criar o plano de pagamento. Não é, gente? Mas para evitar a discussão, vamos lá, vou apresentar aqui o plano de pagamento compulsório dividido por 60. Daí você sentimos os bancos aí para se manifestar sobre esse plano compulsório de pagamento que estamos apresentando. Então, é isso. Tem muito magistrado que sabe dessa dificuldade dos bancos apresentarem essa documentação e está exigindo que o consumidor apresente esses documentos no começo do processo. Daí demora ainda mais o julgamento do processo, demora ainda mais começar o processo dele por conta disso, entendeu? E outro ponto, pessoal, os juízes, eles querem... Gente, é porque assim, é muito complicado. Porque eu já comecei a perceber que tem algumas pessoas que realmente querem utilizar essa lei apenas em seu proveito próprio. Eu até entendo, tudo bem. E muitas vezes tem outras rendas que estão sendo omitidas no processo. Isso aí vocês não estão prejudicando a gente, é vocês próprios, tá? Tem acontecido em muitos processos. É feita a quebra do sigilo bancário, descobre dinheiro em outras contas desses clientes, dessas partes autoras superendividadas nesses processos. É feita a quebra do sigilo fiscal, tem descobrido outras rendas que não são informadas no processo, então isso estão só se prejudicando. Essa lei, gente, é uma lei que é para beneficiar quem está superendividado, então não é para quem tem condições. Eu vejo gente indignada porque, não, mas eu vou receber um valor de, sei lá, de 100 mil reais, é um absurdo eu ter que pagar o banco. Eu fico até assim, sem resposta, porque é uma lei que foi criada para quem está superendividado. Se a pessoa recebe ali 100 mil, 200 mil reais, um valor, gente, vocês não são mais superendividados. Porque não pega esse dinheiro e tenta quitar o máximo dos empréstimos que deve ao banco, mas infelizmente as pessoas não querem pegar esse dinheiro e utilizar para outras coisas e não conseguem entender que estão sem salário, preferem pegar toda essa quantia que recebe, seja de um processo, de alguma indenização e etc., e gastar com outros fins, que não é pagamento da dívida, geralmente, assim, pela experiência que eu já tive, pessoal. Muitos pegam esse dinheiro e compram um carro, aliás, às vezes financiam um carro, compra a ágio de uma casa, perfeito. Quando a pessoa faz investimento desse, compra um ágio da casa própria, até tudo bem. Mas muitos são comprar um carro, financiar um carro, viagens e etc. Mas infelizmente não pagam a dívida. Eu até entendo esse rancor que tem pelo banco. Mas eu vou pagar com juros, mas eu... Gente, mas infelizmente essa é a regra do jogo, entendeu? Se existe uma dívida, se receber um dinheiro que retira você aquela caracterização de superendividado, provavelmente você vai perder o processo e o juiz ele vai julgar improcedente os pedidos e você vai ter que pagar essa dívida com juros, não tem para onde correr, entendeu? Então assim, por que não se utiliza esse dinheiro e tenta pagar o máximo das suas dívidas, porque daí você vai ter seu salário livre, entendeu? Vai ter o salário livre, e tem gente que com a quantia que recebe, dá para pagar aí 80% da dívida. Então, será que é melhor ter 100 mil e não ter salário? Ou não ter 100 mil e ter um salário pelo resto da vida? Eu não sei, eu prefiro ter um salário. Eu preferiria pegar esse dinheiro e quitar o máximo de dívida, ou até mesmo colocar à disposição do juiz. Excelência, olha, até para demonstrar a boa-fé. Recebi quantia X no processo, eu estou aqui me colocando à disposição, é um valor que eu poderia utilizar para outros fins, mas eu quero pagar meus credores. Então eu vou colocar o valor em juízo e daí eu vou pagar, eu quero pagar o máximo das dívidas aqui aos meus credores, e o que sobrar a gente faz o parcelamento em 60 meses, na forma da legislação, mas infelizmente ninguém quer fazer isso. Então, gente, tem que entender, a lei foi criada para quem está super endividado, tá? Então, se no decorrer do processo verificar que tem outra renda, verificar que em outras contas bancárias descobriu poupança, descobriu aplicações, etc., infelizmente você vai perder o processo. Como eu venho dizendo para vocês, em todos os vídeos aqui, o banco só tem uma única defesa nesses processos.
Primeiro, alegar que a lei é inconstitucional, então isso aí não cabe ao magistrado de origem nem ao desembargador analisar esse pedido, vai ter que esperar o processo chegar no STF. E a única questão de mérito que eles devem argumentar é tentar comprovar que o consumidor não está superendividado. Então, eles fazem diversos pedidos para demonstrar que não está superendividado ou demonstrar que existem outras dívidas que não foram colocadas no processo. Só isso. Entendeu? Então, o banco só tem praticamente 2 defesas nesses processos. Então, o banco tem que utilizar essas defesas, tá? Então, assim, o cliente tem que entender isso. A lei é para quem está superendividado. A lei está punindo o banco por ofertar empréstimo a esse consumidor de forma desenfreada. Qual a punição do banco? Você vai cobrar agora desse consumidor superendividado que se endividou por sua culpa sem juros. Então, o banco vai ter prejuízo. Qual a punição do consumidor? Olha, você vai ficar durante 5 anos sem fazer empréstimo com ninguém e recebendo o mínimo do seu mínimo para pagar suas despesas essenciais e o restante pagar seu plano de pagamento. Então, a lei, ela pune os dois lados, tá? Então, essa lei não é para beneficiar quem não precisa ser beneficiado, entendeu? Então, infelizmente, eu tenho visto muito isso. Por mais que a gente alerta que tem que informar todas as rendas, que tem que informar todas as dívidas, infelizmente, tem gente que esconde algumas informações, no decorrer do processo a gente descobre, porque não é que a gente descobre, não é porque eu vou atrás, é porque o banco apresenta documentação no processo. Já vi cliente com empresas, entendeu? Em nome deles, empresas que não aparecem na declaração de imposto de renda, mas aí o banco vai atrás e consegue verificar que existe empresa em nome desses clientes. Então, tudo isso vai dificultando o processo, pessoal. Então, tem que entender isso. A lei é para quem está superendividado. Se você não está superendividado, por mais que está sem salário, porque o banco está retendo, mas você tem uma outra renda, é interessante que não ingressar com a ação judicial, porque você vai perder o processo. Tá? Então, tem que entender isso. O processo é para quem realmente precisa do processo. Essa lei foi criada para quem realmente está superendividado, tá? Não é para quem tem condições de pagar o empréstimo, para quem realmente não está superendividado, tá ok? Então tem que entender isso. E outra coisa, os juízes, tem cliente que não quer passar as informações do seu companheiro ou companheira, da sua esposa ou seu esposo, tá? Da renda que ele tem. Porque muitas vezes esses cônjuges, e o juiz pede, não é eu que estou pedindo, é o juiz que está pedindo. Por quê? Porque o banco está pedindo. Então, o banco faz o pedido ao juiz, o juiz determina que seja apresentado. Como eu disse, o processo é para quem está superendividado. Se a família, quando verifica a renda do consumidor que ingressou com a ação, do cônjuge, não está superendividado, o juiz talvez ele não vai criar o plano de pagamento. Por quê? Olha, por mais que o marido está superendividado, a esposa tem uma renda suficiente e consegue arcar com as despesas mensais da família. Então, ele não vai aplicar a lei do superendividamento. Eu suspeito que seja isso. Como até agora não saiu nenhuma sentença nesse sentido, então eu suspeito que isso possa acontecer. Porque a lei é para quem está superendividado. Eu posso até entender que a despesa paga pela minha esposa, pelo meu companheiro ou companheira, não deveria ser levada em consideração. Mas se tem esse risco, o interessante é realmente ingressar com a ação judicial se sua família está superendividada. Não é colocar o marido e a esposa no mesmo processo e ingressar com a ação do superendividamento, até porque vai virar uma bagunça o processo. Tá? Se você ingressar com as duas ações juntas, cada um fez empréstimo com um banco diferente, cada um fez empréstimo com uma forma diferente, com data diferentes, com valores diferentes. Então, não dá para no mesmo processo, pode até ser que tenha juiz que concorde com isso, mas vai ficar um processo bem tumultuado. Vai ter, às vezes, 10, 20 bancos, porque a maioria dos clientes que está superendividado já tem uma média de 5 a 10 bancos. Então, você coloca 2 clientes, esposa e esposo no processo, vai ter pelo menos 20 réus no processo. Então, imagine a bagunça que vai ficar esse processo. Tá? Então, não dá certo assim também. O ideal é ingressar com a ação apartada, nem que seja por prevenção, que a gente chama, unidos consórcio, ou em prevenção mesmo, distribuição por dependência. Fica os dois processos caminhando juntos, mas cada um com o seu processo, o marido com um, a esposa com outro, tá bom? Então a gente tem que entender isso, pessoal, a lei é para quem está superendividado, não é para quem consegue pagar a dívida não é para quem vai receber um valor daqui a X meses e não quer pagar o banco de forma nenhuma, quer esconder esse dinheiro, quer sacar tudo ou colocar na conta do marido ou da esposa para poder ocultar o patrimônio. Cuidado porque é um dinheiro que não dá para esconder, tá bom?
Primeiro porque na hora que o dinheiro é acreditado na conta corrente, geralmente o banco pede a quebra do sigilo bancário dos últimos 3, 4 meses. Então, vai aparecer lá o extrato da movimentação do dinheiro que recebeu e para onde transferiu o dinheiro. Então, é isso. Tem que entender, a lei ela está muito bonita para quem está superendividado, mas não dá para se utilizar dessa lei para se beneficiar aqueles que não são superendividados e querem ocultar patrimônio, querem ocultar renda para tentar se enquadrar como superendividado. Não tem jeito, principalmente as pessoas que são servidores públicos, porque não tem como esconder a renda. Tá lá, qualquer pessoa tem acesso à sua renda, basta procurar o portal da transparência. E se tem empresas, informe seu advogado que tem empresas envolvidas. Não ingresse com a ação ocultando informação ao seu advogado, não, porque só quem vai ser prejudicado é vocês e mais ninguém, tá bom? Então, assim, como eu disse para vocês, tem juiz que está pedindo, no meio do processo, a renda da família inteira, então pede para comprovar a renda da esposa, do marido e tal, pede para apresentar os comprovantes de renda, pede para apresentar todas as despesas que estão em nome do marido, da esposa e etc. Então, assim, os juízes, eles estão fazendo o papel de investigar realmente se aquele consumidor está superendividado. Porque se ele não estiver superendividado, ele não vai aplicar a lei do superendividamento. Tá aí, ponto final. Simples assim. Mais uma coisa, é bem interessante, tem esse mesmo magistrado que ultimamente pediu para a gente criar o plano de pagamento, ele deu uma decisão que assim não tem lógica nenhuma e até os bancos não concordaram. Foi bem interessante. Ele pediu isso, para os bancos apresentarem o extrato de evolução da dívida e os contratos. Em um dos processos apresentaram. Depois que apresentaram essa documentação, o juiz não quis nomear o perito, o administrador judicial, no 104b, parágrafo 3º. Aí ele falou, não. Aí olha só o que ele fez, que não tem lógica. Ele intimou as partes, ou seja, autor e réu, para dizer. Aí você vê que vira bagunça. Mas vamos tentar que eu entendi compreender o que ele queria. Para que o consumidor informasse o motivo de cada contratação do empréstimo. Então imagina, o empréstimo foi feito em 2018, 19, 20, 21. O cliente vai ter que lembrar a motivação de cada empréstimo. Tudo bem, passou por essa etapa, que é bem difícil, tá? E já tem anunciado também de uma jornada aí do superendividamento que entre os juristas lá que estabeleceu que não deve ser motivado, não é necessário explicar a origem de cada empréstimo, ou explicar o motivo de cada empréstimo, algo nesse sentido. Mas assim, é só uma súmula criada entre os juristas, não é lei, não é uma decisão do STJ, nada disso. Então, mas você pode utilizar isso como a seu favor. Fala, olha, os juristas aqui participaram de uma reunião, de uma jornada aí, tratando sobre esse superendividamento e criaram algumas súmulas, e entre elas essa aqui, que o consumidor não precisa explicar o motivo de cada empréstimo, tá? Mas tudo bem, vamos supor que ele explicou o motivo de cada empréstimo. E daí o juiz pediu para explicar o motivo de cada empréstimo, pediu para apresentar uma planilha bem detalhada, olha só, cara, muito difícil. Tudo bem. Total do prazo, parcelas pagas, parcelas a vencer, saldo devedor com juros, saldo devedor sem juros e uma série de questões. Além de apresentar despesas atualizadas, beleza, tudo bem. Mas o mais interessante dele, e o interessante é o seguinte, ele não falou nada sobre o decreto 11.150. Aí ele manda, além disso, né, precisa essa planilha completona, que ele manda as partes criarem, então, ou seja, o autor e réu, e são diversos réus, então como vai chegar nessa conclusão? Aí ele termina que as partes apresentem um plano de pagamento. Agora pensa, tudo bem, a parte autora pode até apresentar com base na documentação que está lá nos autos, mas como os bancos, que são vários, vão apresentar um plano de pagamento, entendeu? Não tem lógica, não tem sentido, porque ele vai apresentar o plano de pagamento de acordo com o seu empréstimo. Mas ele não tem acesso ao empréstimo do outro banco. Pode até ser que acesse o processo. Não, então os bancos aqui, eu vou pegar o contrato deles e vou criar o plano de pagamento. O que está acontecendo? O que poderia acontecer? Ou vai acontecer, não sei ainda. Vamos supor que são 10 bancos e mais o autor. O autor vai criar seu plano de pagamento e os outros 10 bancos, ou eles vão criar um plano de pagamento só com as dívidas que estão devendo para aquele banco específico, ou ele vai acessar o processo, pegar a dívida de todos os bancos e criar um plano de pagamento para aquele consumidor. Só que serão o quê? No mínimo 11 planos de pagamento diferentes. Olha a confusão. Um do autor e mais 10 planos de pagamento criados pelos bancos.
E aí, juiz, vai fazer o que nessa situação? Tá vendo? Tá vendo porque não é a parte autora que cria o plano de pagamento? Tá vendo porque não é o réu que cria o plano de pagamento? Todos os bancos apresentaram recurso à decisão. Eu até eu discordei, mas para tentar colocar fim nesses processos, eu falei, então tá, eu vou criar o plano de pagamento de acordo com as informações que estão nos autos, insistindo que seja nomeado um perito. Mas não tem como seguir assim. Daí todos os bancos recorreram. Olha, como é que eu vou criar um plano de pagamento se obrigação é do magistrado? Outros dizem, não, mas a obrigação é do autor, não é do réu. Outros dizem, não, tem que ser nomeado um perito. Então acabou que os bancos ficaram a nosso favor em nossos pedidos. Porque desde o começo, aí você vê como a situação muda. Desde o começo eu vinha pedindo, excelência, nomear o perito. Excelência, nomear o perito. Excelência, Vossa Excelência tem que criar o plano de pagamento. E os bancos, não, quem tem que criar o plano de pagamento é a parte autora mesmo, etc. Não tem que nomear perito. Aí na hora que o juiz manda os bancos criarem o plano de pagamento, eles pegam e mudaram de defesa. Não, peraí, quem tem que criar o plano de pagamento é o magistrado, ou senão ele tem que nomear um perito, ou senão quem tem que criar o plano de pagamento é a parte autora. Então eles mudaram totalmente a argumentação no mesmo processo, porque virou uma bagunça. Como é que os bancos vão criar o plano de pagamento? Não tem lógica. Porque eles têm acesso, ou deveriam ter acesso, apenas aos seus contratos. Como é que eles vão utilizar os contratos que estão no processo para poder criar um plano de pagamento? E mesmo que se utilize, serão, no mínimo, 11 planos de pagamento. E como é que eu já decidi? O juiz vai pegar o meu plano, vai pegar o plano dos outros bancos e vai tentar chegar no acordo. E o pior, o que vai acontecer? Pode ser também que os bancos apresentem planos que beneficiam a si próprio. Então, um banco lá X, não, vou pegar esse plano aqui, vou colocar a parcelinha maior e eu vou receber minha parte. Os outros bancos que se virem lá e fazem o plano deles. Então, vai acabar que cada banco vai puxar para o seu lado o plano de pagamento mais, que beneficie mais a eles e prejudica o consumidor e os demais credores, né? E vai ficar nessa. E não vai chegar a conclusão nenhuma. Era tão mais simples. Inclusive, até saiu uma cartilha do CNJ trazendo essa recomendação aos magistrados, embargadores, etc., que deve ser nomeado administrador judicial. É tão simples. Nomeia o administrador judicial. Com perito ali nomeado, ele vai criar o plano de pagamento, vai caber às partes. Aí sim, intime-se as partes para se manifestar sobre o laudo que foi criado. Aí beleza, vai ser tão mais simples, porque você vai pegar o laudo e vai impugnar, olha, esse laudo aqui está faltando tal coisa, está faltando tal empréstimo. Os bancos também, depois vai homologar um plano de pagamento, depois que analisar a impugnação nossa, a impugnação dos credores, e vai chegar lá no meio termo lá e vai criar o plano de pagamento. Agora exigir que autor e réus, que não são um, são vários réus, crie o plano de pagamento, vai virar uma bagunça como tem virado a bagunça, tá bom? Então é isso, tá? Não tem ajudado, assim, mas isso já é algo positivo, porque, por exemplo, esse juiz que mandou criar o plano de pagamento, ele mandou criar o plano de pagamento só com o valor principal da dívida. Então tudo bem, pega lá a dívida toda, por mais que eu não ache interessante isso, divide por 60, reserva ali seu mínimo existencial daquele consumidor, onde ele nem citou o decreto 11.150, ele não quer nem saber disso. Reservamos ali o mínimo existencial daquele consumidor, dividiu por 60, apresentou o plano de pagamento. Agora cabe aos réus também apresentar diversos planos de pagamento no processo, tá bom? E é isso, pessoal. Então é isso, eu creio que o juiz deve, não sei o que vai fazer, se ele vai rejeitar esses recursos aqui e vai insistir que os bancos apresentem o plano de pagamento, mas assim, pelo menos a parte autora, o consumidor apresentando um plano de pagamento, ali atendendo aqueles requisitos do 104B, dividindo por 60, etc., embora eu não ache interessante isso, pode ser que o juiz já homologue esse plano. Aqui, porque eu estou vendo o seguinte, que o juiz não sabe o que fazer, está jogando essa obrigação para a parte autora, e eu acho que o plano que for apresentado, mesmo que você divida por 60, eu creio que já homologar. Porque os bancos não vão saber como lidar com isso, os bancos não estão... Gente, banco faz defesa genérica, então eles ficam só mandando um monte de coisa genérica lá, que eu creio que o juiz nem para ler esses documentos, tá? Porque é tudo muito genérico, tudo muito modelo. Então, eu creio que no final das contas, o juiz vai pegar esse plano que foi criado pelo consumidor, por mais que não é o adequado, por mais que não é o correto, e homologar. E ponto final, e acaba logo com isso. Porque, já que não quer nomear o perito, não sei porquê, nem justifico o motivo, já que é um direito... Não é nem um direito nosso, é um direito deles. A lei coloca lá, o magistrado poderá nomear, então é para ele, não é para mim. Não é um direito meu, consumidor, é direito do juiz. É tão mais simples nomear um perito, mas tudo bem, ele não quer, ele acaba tumultuando esses processos, tá? Então é isso que está acontecendo nesses processos.
Decisões liminares, pessoal, mudando um pouquinho mais o assunto aqui para a gente poder finalizar esse vídeo. Decisões liminares, infelizmente, é 50% mesmo, tá? E como tem tido muitos recursos para a segunda instância, eu creio até que está sendo mais difícil conseguir eliminar a partir de agora, porque são vários recursos subindo para a segunda instância, discutindo sobre a decisão liminar que foi indeferida, e a tendência tem sido a manutenção do indeferimento. E quanto mais a segunda instância vem entendendo que não cabe liminar, porque está chegando vários recursos para a segunda instância tratando sobre o indeferimento da liminar, mais vai sedimentando o entendimento que não cabe liminar no começo do processo, nesses processos que tratam sobre superendividamento, tá? Então, é isso que acaba acontecendo, pessoal. Quanto mais recursos que estão indeferidos liminares, mais o tribunal vem mantendo essa decisão de indeferimento e mais vem consolidando o entendimento contra a limitação das parcelas no começo do processo. Limitação, suspensão, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, tem sido até ruim ficar recorrendo por conta disso, porque agora está formando uma jurisprudência mais fortificada nesse sentido que não cabe limitação no começo do processo, beleza? Embora eu não concorde com isso, mas infelizmente é isso que tem acontecido em algumas decisões judiciais na segunda instância, principalmente, tá bom? Então, ingressar com a ação judicial, tem que entender, não vai poder fazer novos empréstimos, tá? Não vai conseguir fazer antecipações e pode ser que não consiga eliminar no começo do processo. Então, se você está sem salário, infelizmente vai ficar sem salário, não tem o que fazer, tá? Então, tem juiz que indefere, não quer saber, pode estar sem salário há vários meses, o juiz vai indeferir, vai recorrer para a segunda instância, e eles estão consolidando entendimento que isso não cabe examinar nesses processos que discute o superendividamento, tá bom? Infelizmente tem acontecido. Gente, liminar não é sentença, tá bom? Liminar é decisão provisória, que é dada no começo do processo, em razão da urgência ou na probabilidade do direito, tá? Então, o fato do juiz indeferir a liminar, o fato do desembargador da turma indeferir a liminar, não quer dizer que você vai perder seu processo. É decisão provisória que está só analisando ali a urgência e a probabilidade. Na sentença, se ele entender que seu caso preenche os requisitos do superendividamento da boa-fé, ele vai criar o plano de pagamento e ponto final, tá bom? Então é isso, tem outras coisas que eu queria trazer para vocês, gente, o que tem acontecido também bastante. Para finalizar, o último comentário. Eu até entendo realmente o cliente que está super endividado, não tem para onde correr, mas tem acontecido muito, você ingressa com a ação e no mesmo mês a pessoa está fazendo empréstimo contra os bancos, entendeu? E infelizmente tem acontecido muito, eu entendo, eu compreendo a situação, mas não ingressa com a ação se você vê que não pode esperar, porque você está prejudicando a si próprio, você está deixando o seu processo ainda mais demorado. O processo já é demorado por si só. Se você faz empréstimo no decorrer do processo, seu processo volta a estaca zero, porque tem que fazer uma nova petição inicial, tem que incluir um novo banco no processo, tem que incluir um novo empréstimo no processo, o juiz manda citar todos os bancos, entendeu? Então, ou se não, se você faz empréstimo e não comunica pra gente, os bancos, quando for apresentar a defesa, vai identificar, olha, ele fez um empréstimo que o banco X não está aqui no processo, e já extinguiu o seu processo, entendeu? Então, assim, só ingressa com a ação se vir que você está disposto a ir até o final do processo sem fazer novos empréstimos, tá bom? E sobre o empréstimo, pessoal, é muito complicado, eu disse para vocês, eu compreendo a situação de quem realmente não consegue se manter com salário, porque às vezes nem salário mais tem, mas tem que entender também que o empréstimo, você não está resolvendo nada na sua vida. Você está tirando um problema que era para resolver hoje, para resolver daqui a 3, 4 meses, para resolver mês que vem, que é o tal da antecipação. Antecipação, você fica com salário esse mês e mês que vem está sem salário. Então, você tirou o problema que era esse mês sem salário e voltou a ter um salário porque você antecipou o salário do mês que vem para esse mês, mas mês que vem está sem salário. Então, você está só retardando um problema que já vai ter que resolver no mês seguinte. E quem refinanciar a dívida está piorando ainda mais a situação, porque está pegando uma dívida que já não está conseguindo pagar e está alongando essa dívida para poder pagar em 10, 15 ou 20 anos, em troca de reduzir R$200 por mês. Entendeu? Então, assim, é uma falsa ilusão que está resolvendo a situação. Não está resolvendo nada. Vocês estão ficando mais endividados com isso, mais super endividado. Vocês chegaram nessa situação por conta de refinanciamentos, por conta de portabilidades.
Eu vou até, no próximo vídeo eu vou contar para vocês, eu tô recebendo, olha, eu nem sou servidor, mas eu venho recebendo diversas ligações, nem contra-cheque eu tenho, mas eu venho recebendo diversas ligações de financeiros oferecendo refinanciamentos, portabilidades. Eu falei, não tem nem empréstimo, por que esse povo tá me ligando? Mas eu comecei a atender só para ouvir as informações dele. Eu quero entender como é essa abordagem com esse consumidor. Eu já imagino, mas eu quero entender como é essa abordagem. Depois eu vou falar, depois eu faço um vídeo sobre isso aí. Mas é interessante como eles abordam. Eles passam a sensação que, nossa, perfeito, minha parcela vai reduzir R$500, eu vou ganhar de troco 10 mil e não para perguntar as entrelinhas lá. Peraí, mas tá muito bom. Qual o prazo desse contrato? Para quanto vai minha dívida? Ninguém pergunta isso. Eles nem faz questão de informar, tá? Então depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. E outro, falando sobre essa questão de negociação, eu tenho atendido pessoas idosas aqui, gente, de 80 anos de idade. 80 anos de idade que não tem R$1 da sua aposentadoria, nenhuma. E infelizmente chegou nesse endividamento porque foi o tempo inteiro fazendo portabilidades e refinanciamentos. E ela chega hoje no banco lá, o banco continua oferecendo refim. Hoje eu comentei com essa pessoa, falei, olha, você está com 80 anos, você tem ideia que você fez um refim que você pagar durante 10 anos, você vai estar com 90 anos. E provavelmente você não vai conseguir ficar pagando os 10 anos, porque vai acontecer alguma coisa, você vai precisar de mais dinheiro, de mais alguma coisa, você vai pagar mais 2 anos e vai fazer um refim de mais 10 anos. Então vai pagar daqui a... Você está com 92 anos pagando esse empréstimo, você vai ficar sempre nessa de refinanciar. Então, assim, é muito triste, pessoal, o que acontece com essas pessoas, porque realmente eu entendo que realmente é a sede do banco, etc. Eu entendo que a pessoa não tem outra saída que não seja essa, renegociar, mas renegociar, gente, se for possível, não renegocie nada. Não caia nessa que redução de R$100, redução de R$200 é lucro para vocês, não é lucro. É muito melhor você se apertar, pagar aquela dívida em 60 meses, do que você renegociar a dívida para pagar em 10 anos, vai reduzir R$200 por mês. Você não está resolvendo nada, entendeu? Porque você paga 2 anos desse empréstimo, daqui a pouco você negocia para mais 10 e fica sempre nessa e não consegue eu vou dizer para vocês hoje, um cliente de 80 anos de idade fazendo empréstimo com o banco. E ele está pagando essa mesma dívida, sei lá, 30 anos. E é a mesma dívida, é só renegociando. Vai lá, pega qualquer mixaria do banco para poder passar o mês. Ele veio aqui hoje mais uma vez falando, vou fazer empréstimo com outro banco. Eu já ingressei com a ação para ele e já está fazendo empréstimo de novo. E eu falei, senhor, eu sei que você está sem salário, mas você vai fazer empréstimo, vou ter que ingressar com essa ação de novo. Você vai fazer empréstimo, o que vai resolver para o senhor essa situação? Você já está sem salário, o banco não tem onde averbar essa parcela, o banco não tem onde debitar do senhor essa parcela, você vai fazer um empréstimo que nem sei se vai conseguir ser aprovado, e como vai resolver a situação do senhor? Você não vai conseguir sair dessa, porque você já está sem salário, você já está super endividado, você vai fazer empréstimo de novo com outro banco que não faz parte do processo, e daí, como é que vai fazer? Você nunca vai sair dessa. Tem que entender que empréstimo novo, renegociações, não resolvem. Eu até entendo o desespero, não tem salário, não tem de onde tirar. Mas ele vai fazer empréstimo, que é valor pequeno, que já está sem salário, ali R$2.000. Recebeu R$2.000, pagou as despesas do mês que vem está sem salário de novo. E o que mudou? Aí agora ele vai estar com saldo negativo, porque vai ser parcelas, por mais que é R$2.000, mas por conta da idade dele. O parcelamento também seria 36 meses ou 60 meses, juros mais altos por conta da idade desse senhor, entendeu? Então a parcela não é baixa. Então já no mês que vem, além de estar sem salário, porque o banco foi muito bonzinho com ele, fez o refinanciamento, onde o valor do refinanciamento é o valor do salário que é acreditado na conta corrente. Olha só que banco bonzinho. Não, eu vou fazer um acordo para você aqui. Agora você não vai ficar com saldo negativo com a gente. Eu vou refinanciar a sua dívida para você ficar sem salário durante 10 anos. Olha só como o banco é bonzinho com esse idoso. Tá? Isso é bem comum acontecer. Isso acontece sempre. E daí agora, fazendo outro empréstimo, vai voltar a ficar com saldo negativo, entendeu? E não vai resolver nada, tá? Então, é bem triste a situação, realmente, de quem está super endividado, mas tem que entender que novos empréstimos, renegociações, portabilidades, não resolvem a situação de vocês. Vocês estão só tirando um problema que era para resolver agora,
para resolver mês que vem, para resolver daqui a um ano, para resolver daqui a 2 anos, tá? Não resolve a situação, beleza? Então, acho que eu trouxe muitas notícias hoje aqui. Eu acho que, em resumo, acho que a principal notícia boa é Decreto 11.150 não ter sido aplicado. Outra notícia boa é os juízes entenderam o procedimento da Lei 14.181, que é a Lei do Superendividamento. Então, tá bem tranquilo esse processo em relação a isso aí. E as propostas de pagamento, o juiz não tem questionado mais se é ou não para quitar a dívida. E o plano de pagamento, tem juiz que tem nomeado perito, tem juiz que não tem nomeado perito. E essa questão aí dos juízes realmente exigir que os bancos apresentem a documentação no processo, contrato, extrato de evolução da dívida, quando apresenta, facilita a criação do plano de pagamento, mas já tem juiz que está pedindo que a gente apresente isso no começo do processo, então é bem complicado conseguir essa documentação. E a notícia péssima é que até agora não foi criado o plano de pagamento. Outra notícia ruim, decisões liminares tem sido difícil realmente conseguir, pessoal, tá bom? Em relação ao cancelamento de desconto na conta corrente, tem sido bem mais fácil conseguir, seja decisões liminares favoráveis, seja uma sentença com cancelamento de desconto na conta corrente, que é um processo mais rápido, um processo que você não precisa de audiência de conciliação, e um processo que já está pacificado em entendimento pelo STJ, já tem resolução do Banco Central, então é um processo bem mais simples, porém, como disse já nos vídeos passados, é uma solução provisória, vai suspender o desconto na conta corrente, mas o banco logo em seguida vai ingressar com a ação contra você cobrando essa dívida, tá bom? E é isso, pessoal, acho que o vídeo ficou um pouco longo, acabei falando bastante aqui, mas espero que vocês tenham assistido aqui até o final. Então deixe seus comentários aí com as suas dúvidas que tiveram sobre o assunto. Muita gente pediu para eu postar o julgamento, as decisões dessas últimas sentações orais que eu postei para vocês. Essa semana eu vou postar mais, mas semana que vem eu faço um vídeo explicando como foi o julgamento, se foi favorável ou não, tá bom? E é isso, pessoal. Um bom restinho de semana para todos e tchau, tchau, e até a próxima. Tchau, tchau.